Ele, e Ele está em você, Ele fala, pode pedir o que você quiser, porque assim será feito. Quando a sua palavra, quando nós estamos nele e quando Ele está em nós. Isso significa relacionamento, comunhão. Sabe o que sustenta o pastor? Não é a pastora Cristiane. O que me sustenta é a minha comunhão diária com Ele. Você acha que o pastor não tem lutas? Você acha que o pastor não passa dificuldade? A gente olha para o pastor, parece que ele não come, não bebe. Talvez é porque eu sou magrinho, né? Eu como, bebo, vou ao banheiro, trabalho. A gente pensa que o pastor não tem problema, porque só prega fé, prega isso, parece que tudo é fácil. Sabe o que sustenta a mim? É o mesmo que sustenta você. Se eu não tiver uma vida com Ele, imagine quantos problemas chegam até nós. Cuidar de um povo, de uma igreja. Da mesma forma é você, querido. Independente da tamanha responsabilidade que você tem, maior ou menor, você precisa de Deus quanto eu todos os dias. Ele é o teu combustível. Em Lucas capítulo 8, o que nós vamos aqui falar é algo que acontece em nossa vida. Ilustra situações que podemos passar, ou talvez você nesse momento vai se ver nessa mensagem. Situações que acontecem em nossa vida, que a gente não espera, mas acontece. Isso aqui exatamente é um retrato que acontece comigo em momentos, acontece com você, e talvez está acontecendo neste momento na vida de muitos. Fala para o seu irmão, mas Deus, Ele te ama. E Ele fala contigo essa noite em nome de Jesus. Em Lucas capítulo 8, versículo 22. Todos acharam? Meu Deus, hein? Dá medo, hein? Olha ali. Aquele ali é um farol do MMI. Casados para sempre. Está na apostila aquilo ali. Não é da apostila, mas agora lembrei da apostila do Casados. Você vai encontrar uma figura exatamente. Eu não fiz isso pensando nisso, mas Deus sabe por que eu fiz. Está ali. Olha o mar como é que está agitado, irmão. Dá medo, não dá? Meu Deus. A gente fala de tempestade, um mar desse. A gente fala aqui porque a gente não está lá. Mas quando a gente passa e vivencia, a gente conhece a realidade. Deus já está falando com a gente. Em Lucas capítulo 8, versículo 22 diz: e aconteceu fala assim, é num dia que acontece. Naqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago, e partiram. Navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade. Quem adormeceu? Fala assim, Jesus. A irmã que está ali, ela falou que Deus não dorme, com certeza, mas Jesus dormia, amém? Thaís, perdoa em nome de Jesus. Minha filha amada, perdoa. E aqui diz: navegando eles, adormeceu, sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água. Fala assim, estava enchendo o negócio. Fala assim, perigo. Estando eles em perigo. Chegando-se a ele, os discípulos, despertaram Jesus dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele levantou-se, repreendeu o vento, a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes os discípulos, disse aqui Jesus: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Se você não sabe, eu já te digo.
O nome dele é aquele que já chegou antes de você chegar neste lugar. O nome dele se chama Jesus Cristo. E ele está aqui para falar conosco em nome de Jesus. Pode sentar adorando a Deus em nome de Jesus, querido. Eu posso sentir a sua presença. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Eu creio que essa visão, Pai, que no momento dessa adoração que Tu me deu aqui neste altar, quando Tua filha Te adorava, porque ela foi separada para Te adorar, duas mãos se abriam aqui na igreja, e abriu uma visão aonde via lá no final um trono, aonde o Senhor se levantava e caminhava para estar conosco aqui nessa noite. Essa visão é de Deus, e eu não tenho sombra de dúvida, quando tem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali o Senhor se faz presente. Quando o adorador te louva, a presença de Deus ela se habita. Senhor, toma a vida do pregador como sendo a palavra de sabedoria, de revelação. Que o Senhor possa falar ao Espírito. Prepara cada coração para entender que o Senhor fala através da palavra. Que não é um pregador, mas é o Espírito de Deus usando a vida do pregador. No nome de Jesus nós oramos, Senhor. E te louvamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, uma passagem tão conhecida, que fala aqui no momento, aconteceu num daqueles dias, aonde Jesus entrou no barco com os seus discípulos e deu uma ordem: vamos passar para outra banda do lago, e partiram. Fala para o seu irmão, quem deu a ordem? Foi Jesus. Aleluia. Amados, tem momentos em nossa vida, como aqui disse, num daqueles dias, que todos nós poderemos passar em momentos de aflição. E Jesus aqui deixou essa revelação para nós, ilustrando essa aflição como uma tempestade. Momentos que nós podemos passar, talvez numa vida conjugal, talvez uma crise familiar, talvez uma crise financeira, situações que passamos, acontece de uma forma repentina, o inesperado acontece. Jesus ele entra no barco com os discípulos, dá uma ordem: olha, vamos para outra margem, para o outro lado do lago. Quem deu a ordem foi Jesus. Quem mandou foi o próprio Senhor. E naquele momento ali, começaram bem aquela viagem, tudo parecia tão tranquilo, estava tudo em ordem, mas de repente, sobreveio uma tempestade. Antes de me aprofundar com você nessa lição aqui, isso ficou registrado para aviso nosso. Deus ele sabe que nessa geração, como outros passaram, eu quando olho a Bíblia assim, eu fico impressionado, porque a palavra de Deus ela é tremenda. Eu fico assim bobo com meu Deus. Pior que eu fico meio que bobão quando começo a ver essa sabedoria. Irmão, você já parou para pensar? Eu estava pensando um dia, não quero saber da mensagem não, mas quando o Senhor diz no versículo 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você imagine se você só tivesse esse versículo para você, já seria suficiente se tivéssemos fé, se confiássemos verdadeiramente. Porque quando passamos em momentos de aflição, vem a dúvida, vem um questionamento: mas será? Olha só como é que está, a tempestade é grande, o mar está açoitando, o vento está soprando. Aí você pode chamar isso de fé? Davi tinha entendimento: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas sabe o bom disso tudo, o melhor disso tudo? Quanto tempo tem essa palavra? Desde
desde a época de Davi, quantas gerações se passaram? Você já parou para pensar aquilo que o Espírito Santo me deu? Ele falou assim: filho, se você pudesse imaginar quantas pessoas receberam uma revelação desse versículo, eu mudei a história por causa da sua fé. Você sabe quantas pessoas já foram abençoadas para ouvir um versículo desse e mudar uma situação? Você já foi mudado através de um versículo bíblico? Deus liberou um rema para você. Agora você imagine quantas pessoas nessa geração toda, os antepassados, vivenciaram como Davi vivenciou. Quantas pessoas são altamente favorecidas pela palavra de Deus, libertas, curadas, restauradas, transformadas, avivadas, porque essa palavra tem poder. Fala assim: ela é para mim. Voltando para a mensagem aqui, eu quero dizer que diante de uma tempestade, nós temos que ter algo antes de tomar qualquer tipo de posicionamento: discernimento. Essa tempestade é Deus que está enviando sobre a minha vida, ou é algo que eu tenho que enfrentar? Algo que eu tenho que passar por isso, repreender isso, encarar a situação e posicionar? Existe tempestade na Bíblia. Se você estudar Jó capítulo 1, versículo 4, você vai ver que Jonas estava numa desobediência. Deus deu uma ordem para ir para uma cidade, ele vai para outra. Ele não queria ver a conversão dos ninivitas, e ali ele sabia uma direção, sabia o que tinha que fazer, e por ter uma decisão pessoal fora da vontade de Deus, a Bíblia fala no versículo 4 de capítulo 1 de Jonas, que Deus envia, Yahvé, Jeová, ele envia uma tempestade, porque Jonas estava na contramão da vontade de Deus. Então o primeiro passo, quando vive uma tribulação, uma tempestade, algo está acontecendo, eu tenho que, primeiro passo, eu tenho que discernir. E a melhor coisa para você discernir se chama Palavra de Deus. Uma pergunta que eu devo fazer: será que eu estou na contramão? Será que eu estou na posição errada? Será que eu estou andando naquilo que Deus está me pedindo? Será que eu tenho andado em fidelidade, em obediência? Será que eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo? Jonas estava na contramão. Deus envia aquele vento para que ele viesse a mudar a sua direção e viver o propósito de Deus. Eu vou dar um exemplo para você. Quantos aqui entendem que o dízimo, a Bíblia fala que o meu gesto de dizimar ao Senhor, ele repreende o devorador? É Deus. Às vezes as coisas acontecem em nossa vida por uma desobediência, porque não sobra. Quem disse que Deus quer a tua sobra? Deus quer a tua primícia. A fé é conosco e a promessa é dele. Se ele falou, ele garante. Que às vezes a gente não abre mão de tantas coisas na minha vida pessoal, mas queremos negar a Deus. Aí passamos por ventos e tempestades, talvez uma crise financeira e econômica, e falamos: Deus, eu estou orando, Deus, eu tenho sido fiel aqui na tua casa, Senhor, eu faço isso, subo o monte, jejuo, oro, eu te louvo, te adoro, mas por que está indo isso? A Bíblia me diz em Oséias capítulo 4, versículo 6, Deus falando ao seu povo: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento, ou porque rejeita o conhecimento. Se nós sabemos o que temos que fazer, quem é o culpado daquela tempestade sobre Jonas? Jonas. Se ele se arrepende, metanoia, mudança de pensamento, comportamento, atitude, eu sei o que tenho que fazer, ele é Senhor. Se ele é Senhor, tem que ser Senhor de tudo. Eu mudo meu posicionamento e começo a viver a promessa de Deus. Então existe tempestade que Deus até assopra, não é para te destruir, mas é para te disciplinar, porque aquilo que Ele fala, Ele é fiel. Então no meio da tempestade, eu tenho que olhar meu posicionamento.
Agora, voltando para o texto de Lucas capítulo 8, eu quero dizer também a você, que mesmo você no centro da vontade de Deus, numa direção certa, nós não estamos isentos de aflições. Qual a diferença? Jesus ele disse, no mundo tereis aflições, mas quando você está nele e ele está em você, ele vai falar, filho, mas eu vou te livrar de todas elas. O inesperado aconteceu. Jesus ele estava dormindo, Jesus estava no barco. E da mesma forma, talvez você está dizendo, pastor, tem momentos que eu estou fazendo a coisa certa, está tudo direitinho, meu posicionamento, dentro da palavra, conheça a palavra, seja na área que for, talvez é esposa, esposo, talvez é o pai, talvez é o filho, talvez você como empresário, talvez como empregador, você está na palavra, e as coisas, de repente, o imprevisto acontece e você não sabe o porquê daquilo. Mesmo você sendo fiel, quem deu a ordem? Jesus. Quem falou, entra no barco e vamos para lá. Ele estava na ordem, ele estava andando com Jesus, os discípulos ao lado de Jesus, obedecendo ao mestre, e mesmo assim, uma tempestade, de repente, aconteceu. Tem pessoas que Deus fala assim, essa união, esse casamento, eu estou nesse negócio, tudo mil maravilha o começo, é amor daqui e dali, tudo é flores. Aí começa a ter as responsabilidades, como passar as dificuldades, quando a gente já junta as duas escovas de dente, quando a gente está debaixo do teto, aquelas flores, aquela fantasia aparece, as coisas vão acontecendo e de repente acontece uma crise. A gente fala assim, eu acho que não era de Deus esse casamento não. A gente começa a questionar. Primeiro passo, eu tenho que ter discernimento para discernir essa tempestade. Eu estou fora da palavra ou estou na palavra? Como estou entendendo? Diga glória a Deus. Se você está na palavra, no posicionamento certo, aquilo que Deus manda fazer, seja o homem, a mulher, seja na área que for, na tempestade, seja na área qual for, se você está na palavra, está certo, pode ficar tranquilo que essa tempestade, como disse o pregador Chocolate, vai passar. Vai passar. Sabe por quê? Jesus está no teu barco. Sabe por quê? Você não está sozinho. Agora eu quero que você pense comigo. Quantos aqui, em nome de Jesus, e eu profetizo, somos inteligentes, pessoas inteligentes, amém, querido? Jesus deu a ordem, eles entraram para ir do outro lado. No meio do caminho, uma tempestade. O barco estava enchendo. A grande pergunta é, essa tempestade era de Deus? Não se escandalize, não era. Pastor, mas Deus é o Criador dos céus e da terra. Pastor, Deus ele pode todas as coisas, amém. Escute isso. Quando o homem caiu no jardim do Éden, entrou toda a maldição sobre a terra. O pecado, enfermidade, morte. Deus vai dizer em Gênesis que a terra sofreria cardos e abrolhos. Isso é utilizado uma vegetação desértica, espinhosa, é uma espécie de planta. O que significa isso? É uma alegoria. Deus estava dizendo que a terra passaria por maldições. E para motivo de novidade para muitos, muitas pessoas às vezes atribuem calamidades que nós passamos a Deus. Quem é o príncipe deste mundo é o maligno. Houve uma legalidade que Adão deu ao diabo. O portal foi aberto. Eu vou dar um exemplo meu para você alcançar isso.
Quando era novo, eu tinha uma Fiat. Aquilo não é um carro. Sabe o significado da palavra Fiat? Fui iludido, agora é tarde. Hoje a Fiat está, mas naquelas 147 caixas de fósforo. Comprei, meu pai comprou para mim. Só que o carro estava ruim demais. A longarina do carro estava rachada. O cara falou assim: cara, se rachar essa longarina aqui, tu vai perder a direção, tu pode se arrebentar. Meu pai, que me amava, ele falou: filho, vou trocar esse carro aí, cara. Eu falei: pai, eu vou vender primeiro. Mas a preocupação de pai é tão grande que ele comprou um carro e vendeu outro. Aí comprou uma, aquela acho que era 77, 79, comprou uma 82. Não era nova, mas estava com jeito de plástico. Eu fiquei tudo animado, o carro para vender lá. Aí, passeando, não tinha Jesus, ia para as boates. Aí estava lá, conheceu a menina, namorando a menina na boate. Não quero perceber não, pastora. Estava lá, passou. Estava lá e tinha um abençoado, um amigo que está comigo. Ele estava aqui meio que destacado porque eu estava com a menina dele. Rapaz, deixa eu buscar a minha namorada em casa, tarde da noite. Eu falei: rapaz, agora não dá, rapaz. Eu sei que você está com a menina aí, mas eu vou rapidinho você dirigir. Tu sabe que você dirigir, não sei o que. O cara me importa, não. Eu falei: cara, deixa para outra hora, rapaz. Porque eu sabia, o pai me deu uma confiança também. Ele entregou na minha mão, bem. Mas o cara me perturbou. O diabo perturbou, Adão perturbou. Eu falei: cara, vai lá. Pra quê? Era perto. Acabou o horário do negócio. Eu estou a pé. Cadê o cara? Daqui a pouco ele me aparece todo ensanguentado. Eu veio aqui para dar uma satisfação. Eu falei: não precisa. Ele acabou com a Fiat num poste. Está vivo, glória a Deus, até hoje. Mas o que acontece? Aquilo que Deus me deu como domínio, ou seja, meu pai, ele me deu bem, da minha forma Adão, eu transferi. Meu pai tem culpa? A gente traz essa ilustração para você ter entendimento, irmão. Você tem uma casa. Eu vou dar aquela casa para fulano. Se aquele fulano arruma a sua casa do seu jeito, aí quando chega lá: eu não gostei dessa cor. O problema é seu, a casa é minha. Você me deu? Você não tem mais legalidade sobre aquilo ali, não. Foi feito isso. Isso foi dado a Deus, uma lei. Ele entregou a Adão. Adão transferiu para o diabo. A maldição entrou. Para ficar bem claro, você acha que Jesus vai repreender algo que era do próprio Pai? Eu faço isso, filho. Não, pai, eu repreendo o Senhor. Eu não quero essa tempestade. Pensa, irmão. Sabe por que Deus não faz isso? Jesus nunca faz isso, porque ele fala lá em João: eu vim fazer não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Deus está abrindo o teu espiritual. Fala assim: tem coisa que você está falando, está no controle de Deus, mas não está no controle de Deus. Você tem que tomar uma posição. Quando estou entendendo, diga glória a Deus. Você acha que Jesus ia repreender algo promovido pelo próprio Pai? Você acha que Jesus, ele não tinha a direção daquilo que ele estava fazendo? Em Mateus capítulo, abra sua Bíblia em nome de Jesus, capítulo 12. Quantos estão acompanhando, diga glória a Deus. Quantos estão comigo, diga glória a Jesus. Mateus capítulo 12, versículo 25. O próprio Jesus, ele disse: porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe. Porque aqui, os líderes religiosos, os fariseus, quando Jesus operava milagre, cura, expulsava demônio, os fariseus que
tinham inveja daquilo que Jesus fazia, porque eles se achavam que eram os melhores. Deus é conosco. Jesus, quando entra em cena, rouba a cena deles. As pessoas deixam de seguir os fariseus para começar a seguir o verdadeiro Deus, o Filho de Deus. E os fariseus não estavam mais populares, estavam enciumados agora com Jesus. Quem é esse cara? Esse povo, tudo que precisava vir até nós para orar e interceder a Deus. Agora chegou Jesus. E quando Jesus fazia algum milagre, expulsava um demônio, sabe o que eles disseram para Jesus? Para querer ter ibope da multidão, fermentar, trazer divisão. Olha o que ele disse. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, e disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastador. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Ensinamento de Jesus. O que é que Jesus está falando? O reino dividido não subsiste. Se aquela tempestade foi promovida pelo próprio Deus, como é que Jesus ia ser contra? Seria um reino dividido. Aí diz o seguinte, continua: e se Satanás expulsa, porque chamaram ele de Beelzebul, esse cara aí, esse Jesus, ele expulsa demônio em nome do diabo, ele é do demônio, do capeta ele. Aí Jesus fala assim: se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra a si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? O que Jesus está falando? Se eu sou do diabo, eu vou expulsar coisa que é do diabo? Então a gente vai dividir o reino. Quantos estão pegando? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, e consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Meu irmão, demônio vai expulsar demônio, meu irmão. Então o que diz Jesus? Eu quero que vocês enxerguem isso. Primeiro passo: essa tempestade não era de Deus. Existem ventos que nós passamos e nós colocamos tudo no peito ou nas costas de Deus, dizendo: Jeová, olha o vento, Jeová, olha isso aí. Primeiro passo, eu tenho que discernir. Por que estou passando por isso? Estou fora da palavra? Será que é Deus querendo me dar um sinal para mim voltar para o caminho certo, como Jonas? Se não é, meu querido, quando você está na direção certa, existe um sentimento dentro de você. Em 1 João capítulo 5, abra sua Bíblia. 1 João capítulo 3, perdão, 1 João capítulo 3. Vamos lá, 1 João capítulo 3. Versículo 1. Olha aqui, a palavra de Deus nos diz: amados, 1 João capítulo 3, versículo 21. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Quantos entendeu? Diga glória a Deus. Eu acho que você não entendeu. Jesus está dizendo: olha, se o teu coração não te condena nessa causa e você está sobrevivendo a essas coisas, fique tranquilo, você tem paz com Deus, você pode ter confiança em Deus, porque Deus é contigo por onde quer que tu andares. Então aqui voltando lá para Lucas capítulo 8, navegando eles, adormeceu, sobreveio uma tempestade de vento no lago. 23, o barco se enchia de água, estando eles em perigo. Chegando eles, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria das águas, cessaram, e fez bonança, e disse-lhe: onde está a vossa fé? Escute isso, querido. Quando nós passamos situações e nós dizemos assim muitas vezes: Deus está no controle, nós nos isentamos de fazer qualquer coisa. Aquilo que nós temos que fazer, como o caso aqui,
usar uma autoridade no mundo espiritual, porque potestade e principados também do mal rodam, promovem, quando você estuda a batalha espiritual, guerras, aviões, tudo cai em série. No mundo espiritual existe uma guerra. Essa tempestade era o diabo promovendo. E essa tempestade queria levar eles à morte, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. O que eu faço diante disso? Boto, tenho discernimento. Não é de Deus. Senhor, eu espero no Senhor. Jesus andava com os discípulos para que os discípulos viessem a aprender como lidar com a situação. Se ele é meu mestre, eu sou o discípulo e não aprendo com ele, logo não estou aprendendo aquilo que deveria aprender. Sabe o que eles fazem? Jesus estava dormindo. Aí você fala assim: pastor, mas quem é que vai repreender vento? Só se for Jesus. Jesus é Deus. Calma um pouquinho. Jesus, ele se esvaziou da sua glória. Ele é 100% Deus e homem. Mas Jesus, ele se manifestou aqui nessa terra como um homem, mas capacitado pelo Espírito. Ele não usou a habilidade e o poder que ele tinha como Deus. Não. Ele se esvaziou da sua glória. Para quê? Para se fazer homem, para que o sacrifício viesse a ser perfeito. Se Jesus queria salvar uma formiga, ele viria com uma formiga. Se Jesus queria salvar um cachorro, ele viria como um cachorro, mas não era o caso. Ele veio salvar a coroa da criação, que sou eu e você. Ele veio em figura humana. Ele teve que passar a mesma coisa que eu e você passa. Porque enfrentar pecado como Deus, sou Deus. Quantos estão alcançando, irmão? Ele sentia a mesma coisa que eu sinto e você sente. Jesus estava dormindo porque estava cansado como um ser humano normal. Jesus, ele tinha fome porque era um ser humano normal. Ele tinha sede porque era um ser humano normal. Ele em tudo foi tentado, em Hebreus vai me dizer, mas não pecou. Mas ele é tentado como eu e você, porque ele veio como um ser humano normal, sendo capacitado pelo Espírito. Ah, pastor, mas ele era capacitado pelo Espírito. Mas eu quero dizer uma coisa a você: o meu Espírito está nele, está em nós. Tudo que Jesus ensinou foi para proveito nosso. Essa tempestade, sabe quem está falando aqui para a gente? Eu vim desfazer a obra do diabo. E ele nos deu poder e autoridade para pisar em cabeça de serpentes e escorpiões, e a força do inimigo dano algum fará contra a nossa vida. Quem crê, recebe em nome de Jesus. Ele te deu novamente o domínio. Ele te dá novamente a autoridade. Só que muitos, por não ter entendimento disso, vive a vez em baixa, vive aquém daquilo que Deus espera que eu e você devemos viver. Por falta de conhecimento. Não é por causa do diabo, não. Por falta de conhecimento, o meu povo é destruído. Para que eu devo pastor a Bíblia? Para que eu vou fazer uma semana? Para que estudar? Eu sei tudo. Tolinha. Quanto mais de Deus e menos de você, você cresce. Você sabe como agir a sua fé. Tempestade veio. Ficaram apavorados, gritaram. Os caras aqui, muitos deles eram pescador, meu irmão. Não é aquele gritinho assim, ó. Tempestade, é, vou morrer. Talvez essa tempestade está assim, está apavorado. Discernimento. Estou na vontade? Amém. As coisas vão mudar. Agora, se não tenho paz, se a minha consciência está me condenando, poxa, realmente eu tenho que tomar uma posição, porque nessa área, aqui está acontecendo isso, Deus me fala para fazer isso, eu tomo uma posição. Agora, se você está ali, está na vontade, vem a aflição, tem de bom ânimo, porque Ele venceu e tu vencerás em nome de Jesus.
detalhe: aflição. É difícil passar aflição? É. Mas sabe o que Deus está pedindo para mim e para você? Quando fala no mundo tens aflições, tens demônio, Ele está falando que no mesmo tempo que você tem aflição, no mesmo tempo que está difícil, no mesmo tempo que vem angústia, no mesmo tempo que tem dificuldade, Ele fala: tenha vontade de vencer. Ele fala: passa a aflição, filho, para depois você ficar animadinho. Não, não. É nessa hora que você tem que ficar animado. Olhar para o seu autor e consumador da sua fé. E como eu disse, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Nada me faltará. Sabe o que Deus quer que você faça? A Bíblia fala o seguinte: aquele que o aceitou deve andar como Ele andou. Jesus curava, ressuscitava morto, expulsava demônio. Aleluia! Quando estou entendendo, diga glória a Deus. Repreende até mesmo o vento que vem do inferno. Aleluia! Jesus curava muita gente. A multidão era grande. Ele, como homem natural, não estava dando conta. Sabe o que ele faz? Levanta 12. Os 12 não dão conta. Levanto mais 70 para curar o meu nome, expulsar demônio e pregar minha palavra. Depois dos 70, lá em Marcos, você vai ver que Jesus levanta a grande comissão. Quem é? Eu e você, a igreja de Cristo. Quando Deus nos criou, Ele criou a mim e a você para ser imagem e semelhança. Sabe o que significa imagem e semelhança no hebraico? Lá em Gênesis: funcionar do mesmo jeito, operar da mesma maneira, duplicidade de espécie. Hoje foi falado pela manhã, Deus tudo quando criou disse: haja luz, palavra, houve luz. Haja divisão das águas, houve. Hajam peixes, houve. Hajam répteis, houve. Mas quando criou o homem, Ele fez com a sua própria mão e soprou o seu espírito, dando uma extensão do seu espírito divino para habitar dentro de nós. Você tem que saber quem é você em Cristo. Você tem que conhecer a sua identidade no mundo espiritual. Temos que reconhecer o poder de Deus na nossa vida. Paulo, quando chega na igreja de Éfeso, um homem que tinha um entendimento um pouco mais e ensinava a igreja, porque o desejo dele é que o povo crescesse, que o povo viesse a tomar posse daquilo que era de Deus. Paulo começa a escrever na igreja de Éfeso, capítulo 1. Abra a sua Bíblia em nome de Jesus. Olha que oração, meu irmão. Aleluia! 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 Efésios capítulo 1, versículo 17. Diz assim aqui: olha a oração que Paulo faz em favor de uma igreja. Ele fala: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Por que Paulo orava? Qual era a intercessão? Aqui fala: para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria, de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança do seu chamado, vocação, e quais as riquezas da glória, da sua herança, aonde? Nos santos, a qual a sobre excelência e grandeza do seu poder, sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Vai no versículo 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Sabe o que Deus está falando? Paulo está dizendo: eu oro para que Deus me abra o entendimento, para que vocês alcancem que a sobre-excelência não é excelência, é a sobre-excelência do poder de Deus habita dentro de você. A plenitude está no corpo de Cristo. Você é dele. Herança aos santos. Aqueles que o aceitou também devem andar como ele andou.
deve andar como ele andou. Como é que Jesus olhava, como é que ele via, como é que ele se comportava, o que ele confessava, o que saía da sua boca. Aleluia! E às vezes não são as mesmas declarações nossas, às vezes não são os mesmos comportamentos que ele tinha. Uma fé. Abra lá em Lucas, continue em nome de Jesus, vamos para lá que tem revelação. Sabe uma passagem que parece com essa? E você vê que todas, eu observei na Bíblia uma coisa, depois eu te conto, para você ficar curioso. Mas eu quero falar aqui de uma passagem que Pedro, naquela situação, Pedro ficou desesperado, ele viu Jesus andar, parecida com essa passagem. E quando ele começa a entender que é Jesus, ele fala: se é tu mesmo, que eu vá até a ti. Quem é que deu essa ideia para Pedro? Foi Jesus? A ideia foi de quem? Pedro. O que Jesus disse? Vem. Sabe o que Jesus está falando? Aí eu lembro desse versículo. Claro que ali foi, ele autorizou uma revelação para Pedro. Você não vai sair andando pelas águas. Mas ele desejou, ele teve fé. Se for, vem. Vem, Pedro. Sabe por quê, Pedro? Se você me aceitou, se eu andei, você vai andar como aquele que andou. A mulher do fluxo de sangue, não foi Jesus que falou no coração dela: olha, toca nas minhas vestes que você vai ser curada. Ela disse: se eu tocar apenas na sola da veste do meu Senhor, enfrentou uma multidão, poderia ser morta, apedrejada, porque tinha uma hemorragia. A lei dos judeus fala que tal mulher não poderia tocar em ninguém, até numa cadeira. Se ela tocasse, é considerado maldição, tinha que passar por um processo de purificação. Imagine tocar em pessoas. A lei dizia que tal mulher que tinha essa enfermidade, fluxo de sangue contínuo, deveria ser morta apedrejada. A sentença era essa. Mas ela teve uma fé que ela superou a tempestade da vida dela. Fez de tudo. Eu vou com aquele que tudo pode. Ela disse, e aquilo que ela disse, tocou. E mais uma vez, para dizer a você que Jesus, ele veio como um homem capacitado pelo Espírito. Tanto é, ele pergunta: quem é que me tocou? Tu acha que Jesus está fazendo teatro? Ele é Deus, né? Ele sabe tudo. Ele se esvaziou disso, gente. Teatrinho, tocou, é você quer? Vou perguntar, vou fazer um chá. Quem por acaso me tocou? Eu estou te mostrando Jesus homem. Existe evangelho que mostra a natureza, a humanidade de Jesus. Se não me engano, João, não sei, Marcos, não sei, não lembro. Que mostra Jesus como homem capacitado pelo Espírito. Você acha que Jesus estava como Deus no deserto? Deus tem fome, Deus tem sede, Deus se cansa, Deus não dorme, meu irmão. Eu vou brincar, porque eu sou Deus purinho. Diabo, estou com fome. Ele estava como um homem, irmão, capacitado pelo poder de Deus. E o mesmo Espírito que habita em Cristo, os Romanos fala, é o mesmo Espírito que está dentro de vós. E João vai me dizer, capítulo 8, que os mesmos sinais nós vamos fazer, e até maiores. Fala para o teu irmão, esse é o padrão de Jesus para a sua igreja. Se você crê, já recebe em nome de Jesus. Quantos estão crendo? Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Fala assim, a palavra, ela é tremenda.
Aleluia. Aleluia. Oh, xalalabalabalabalabala. Aleluia. Eu vibro com a palavra. Eu vibro. Você quer ver isso na Bíblia? Para não ficar minha palavra? Abre em João 14, versículo 12. Aleluia. 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 João 14, versículo 12. Na verdade vos digo, Jesus dizendo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e a fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedir em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei, assim diz o Senhor. Você está falando para Jesus matar no peito essa tempestade, meu irmão? Deus está falando, sabe o que acontece? Eu estou esperando por Deus, e Jeová lá de cima, eu estou esperando por você. Quando você olha para Pedro na outra passagem, você não vê em nenhum momento Jesus repreendendo Pedro que andou sobre as águas. Mas sabe que Jesus no final do texto, na outra passagem, vai dizer? Repreendeu, por que você não continuou crendo? Meu irmão, pega isso, porque é poderoso demais para a nossa vida, irmão. Pega aí em nome de Jesus. Pega aí. Pega. Pedro, ele andou sobre as águas. E tem pregador que vai criticar Pedro, meu irmão. Pelo amor de Deus. O cara andou, pulou no barco. Foi. E vendo que o vento era forte. Peraí, o vento já era forte. O mar já estava açoitando, a tempestade já existia. O vento não mudou, o mar não mudou, o que mudou foi Pedro. Jesus, filho, eu vou te ajudar, porque te amo, mas você tem que aprender. Quantos aqui tem filhos? Diga glória a Deus. Quando teu filho nasce, a gente faz uma festa aqui na igreja, que a gente tem os mascotezinhos, tem o filho feliz, as crianças aí, as crianças. A gente traz no colo. Da Danão, da Nitininho. Papai, mamãe. Imagine você entrando após 40 anos com essa pessoa no colo. O pai já velho. Aí você bota na cadeira da frente. Quem está de fora vai pensar assim: paralítico, é doente. Não, você não sabe. Se chegar uma pessoa aqui, idosa, uma pessoa de 40 e poucos anos de idade, o que a gente vai pensar? É uma pessoa que é doente. Não tem nada, é normal. Mas aquela pessoa do nada, aí está o louvor, glória, glória, aleluia. Aí o cara se levanta, oh, glória. Aí todo mundo fala, milagre, 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 milagre. Aí a gente vai fazer, rapaz, Deus te curou. Eu falo assim, não, meu pai que tem costume de fazer isso comigo. Você está entendendo essa história? Jesus quer que eu e você cresça, fazer as mesmas obras que Ele fazia, porque essa é a vontade dEle. Aleluia. É natural, é menino, é criança, mas quando era menino fazia coisa de menino. Agora cresci. Deus quer que nós cresçamos. Maturidade espiritual. Aleluia. Esse microfone é uma benção. Bota aqui para mim uma pilha aqui.
Esse aqui, já botou? Obrigado. Agora fala assim, pastor, o senhor está dizendo então que lá em Lucas capítulo 8, essa história aí toda aí, eu não estou dizendo nada, a Bíblia está dizendo. A gente tem que interpretar a Bíblia de uma forma correta, só isso. Em Lucas capítulo 8, vamos lá. O que aconteceu? Jesus está no barco. Sabe o que a gente pensa? Estou nessa prova danada, estou indo para a igreja, Jesus está comigo. Jesus parece que está totalmente indiferente, não fala nada, está dormindo, ele está dormindo, irmão. Jesus está cansado. E às vezes a gente não toma a posição que devemos tomar. Sabe o que acontece? As coisas do mundo, a tempestade continua. Sabe o que a gente faz? Por falta de entendimento, é porque Deus quer. Ou então começa a entrar assim, não, olha aí Deus me ama, Deus não está nem aí para a minha vida, mas está numa posição errada. Se esses discípulos estivessem certos de no momento dessa tempestade acordar Jesus, escute, por que Jesus ia repreender dizendo assim, aonde está a tua fé? Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Se eles estavam certos todo o tempo, Jesus está falando, haja a sua fé, creia naquilo que eu digo. Se eles estavam verdadeiramente no posicionamento correto, o mestre, o professor, o pai, seja o pastor, ele só vai corrigir alguém para que ele possa aprender e na próxima oportunidade ele venha fazer a coisa certa. Não é verdade? Se eles estavam certos, não filho, quando tiver pode mandar para mim, deixa com o papai, tem coisa que ele já te deu, a gente precisa crescer. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Aqui desvio a glória de Deus, vira manifestação. Pastor, por que o senhor acha que isso aqui não era de Deus, essa tempestade? Se não é de Deus, não teve o tempo, é do diabo. Detalhe, se você concluir o texto de 26 adiante, você sabe onde eles chegaram, quando chegaram lá na margem, do outro lado? Numa cidade chamada Gadara. E ali havia um homem.